Você já sentiu que sua história terminou antes da hora? Já olhou ao redor e teve a nítida sensação de que tudo que tinha para acontecer já aconteceu? Como se a vida tivesse pausado, o céu se fechado e o silêncio de Deus se tornado ensurdecedor. Talvez você esteja aí agora, carregando o peso dos dias, acordando sem vontade, vivendo no automático, e dentro de você uma pergunta que não quer calar. Será que Deus desistiu de mim? Talvez você não fale isso em voz alta, mas seu coração grita. Você vê portas fechadas, sonhos enterrados, promessas que pareciam tão claras e hoje são só lembranças empoeiradas. E dentro de tudo isso, surge o medo de estar esquecido por Deus, de que talvez Ele já tenha se cansado da sua lentidão, das suas quedas, das suas falhas, e que agora simplesmente seguiu em frente, sem você. Mas eu te convido a respirar fundo por um instante, porque hoje eu vim te lembrar de algo que pode mudar tudo. Mesmo com todas as dores, mesmo com todas as pausas, mesmo com todos os erros, Deus ainda tem planos para você. Não é só uma frase bonita de consolo, é uma verdade eterna, escrita nas linhas da palavra. E essa verdade tem o poder de te levantar, reacender sua esperança e colocar seus pés novamente no caminho do propósito. Mas antes de falar de futuro, precisamos falar da sua dor, do agora, do que você sente e do que ninguém vê. Você ainda acredita que pode ser usado por Deus? Ou será que você acha que está tarde demais? Talvez você se veja como alguém que falhou demais ou que ficou para trás no tempo. Mas a história ainda não acabou. Você não está no fim. Você está no meio. No exato ponto onde Deus prepara o que vem depois. Vem. A pergunta que ecoa aqui dentro é forte e viva. E se a pausa que você está vivendo não for um fim, mas uma preparação? E se o silêncio de Deus for, na verdade, o som da construção de algo maior? O mundo pode ter desistido de você. Pessoas podem ter esquecido, ciclos podem ter se fechado, mas Deus ainda escreve, Ele ainda sonha, Ele ainda trabalha e Ele não se contradiz. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Hoje, vamos juntos mergulhar nessa verdade. E no final, você não apenas vai entender, mas vai sentir que o céu ainda está olhando para você. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, se uma parte do seu coração começou a despertar, mesmo em meio à dor, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Não por números, mas porque juntos, sob a direção de Deus, podemos seguir nessa jornada de fé, cura e esperança. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra que pode mudar sua vida. Tem dias que tudo o que a gente quer é uma resposta, algo que quebre o silêncio, que traga clareza no meio da confusão. Uma palavra, um sinal, uma presença que confirme: você ainda está no caminho. Mas em vez disso, o que temos é silêncio, longo, profundo, desafiador. E nesse silêncio surgem vozes. Vozes que não vêm de Deus, mas que se fazem ouvir dentro da alma cansada. Você perdeu sua chance. Era agora ou nunca. Outros foram mais rápidos. Você não serve mais. E como se não bastasse a dor, ela vem acompanhada da culpa. A culpa de não ter feito melhor, de não ter ido antes, de ter caído tanto, de ter parado. Você se olha no espelho e não vê mais aquele brilho que já teve. Se pergunta onde foi parar aquela fé simples que te fazia seguir sem entender. Você sente que algo se apagou e não sabe como reacender. Mas ouve bem, não existe plano frustrado em Deus. O que Ele escreveu para você não foi em areia, foi em eternidade. Mesmo quando você para, Ele continua. Mesmo quando você se fecha, Ele ainda vê. Mesmo quando você se esconde, Ele te encontra. Porque a graça dele não depende da sua força, depende da fidelidade dele. Sim, você errou. Sim, você parou. Sim, você até se afastou. Mas não, você não perdeu tudo.
Deus é especialista em recomeços, mas não recomeços rasos, recomeços com sentido, com cura, com transformação. Sabe aquele momento da vida em que parece que tudo foi por água abaixo? Pode ser exatamente o momento onde Deus vai reconstruir tudo, mas do jeito dele. A história de tantos homens e mulheres de Deus começou exatamente no lugar da dor, na perda, no fracasso, na vergonha, no deserto, na caverna, na prisão, lugares onde ninguém gostaria de estar, mas onde Deus revela quem Ele é. Talvez você esteja aí agora, numa dessas cavernas invisíveis, com medo, com cansaço, com dúvidas, pensando, será que ainda dá tempo? E eu te digo com todo o amor e verdade, dá, porque o tempo não governa a vontade de Deus, e o que Ele começou, Ele vai terminar. Mas Ele não está com pressa, Ele está moldando. Talvez seja por isso que Ele permitiu que tudo parasse, para você perceber que o que Ele quer construir não é com as suas forças, mas com a presença dEle. Hoje, eu te pergunto, você está disposto a parar de correr atrás dos seus próprios planos e deixar Deus te mostrar os dele? Porque Ele não desistiu, só está te preparando. Se existe alguém que tinha todos os motivos para achar que Deus havia desistido, esse alguém era José. Abandonado pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão, José viu os seus sonhos serem rasgados um por um enquanto o tempo passava e nenhuma promessa parecia se cumprir. E talvez, assim como você, ele também tenha pensado, será que Deus ainda se lembra de mim? Mas o que José não sabia é que Deus não estava em silêncio por estar ausente. Ele estava em silêncio porque estava agindo. A cada injustiça, a cada dor, a cada aparente retrocesso, o céu estava escrevendo um plano maior. Um plano que não cabia na lógica. Um plano que lá na frente transformaria um ex-escravo em governador de uma nação. E o mais bonito é que, mesmo sem entender, José permaneceu com o coração em Deus. No livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, ele diz: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Essa frase não veio de alguém que viu sua vida dar tudo certo. Ela veio de alguém que passou pelo vale, pela rejeição, pela prisão, e mesmo assim viu a mão de Deus transformar cada lágrima em testemunho. Agora me ouça com atenção. Se Deus tinha um plano tão detalhado e poderoso para José, mesmo diante de tantas tragédias, por que Ele não teria também para você? Você se lembra de Moisés, um homem que fugiu, que matou, que se escondeu no deserto por 40 anos, achando que seu tempo tinha passado. E foi lá, no lugar mais improvável, que Deus apareceu numa sarça ardente e disse: certamente eu serei contigo. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Moisés não se sentia mais capaz. Ele já tinha se conformado com uma vida de esquecimento. Mas Deus não havia esquecido dele. Deus não esquece do que ele mesmo escreveu. Assim como ele foi buscar Moisés no deserto, assim como levantou José da prisão, ele também sabe exatamente onde você está e está pronto para te levantar. E ainda tem mais. Lembra de Pedro? Aquele que andou com Jesus, viu milagres, experimentou o céu de perto e mesmo assim o negou 3 vezes, com medo, com vergonha. E o que Jesus fez? Não o descartou. Jesus foi atrás dele, restaurou, curou. E o mesmo Pedro que afundou na culpa foi o que mais tarde pregou com poder e milhares se converteram. A Bíblia não esconde as falhas dos homens, porque o propósito de Deus nunca dependeu da perfeição deles. Depende da graça, depende da entrega, depende do coração. Hoje você pode estar como José no fundo do poço, como Moisés escondido no deserto, como Pedro quebrado pela culpa. Mas se prepare, o mesmo Deus que visitou todos eles está vindo ao seu encontro e Ele ainda tem planos para você. Agora respira fundo, fecha os olhos por um instante e escuta com a alma o que vou te dizer. Você ainda é parte do plano, mesmo ferido,
Mesmo cansado, mesmo em silêncio, Deus não te excluiu. Você não é um erro no meio do caminho. Você é propósito em andamento. E o tempo que você acha que perdeu, Deus sabe exatamente como redimir. Quantas vezes você achou que tudo estava terminado, mas o fato de você estar aqui, agora, ouvindo essa mensagem, com o coração latejando por dentro, é sinal de que o céu ainda está te chamando. Não importa o quanto a vida tenha te machucado, não importa o quanto os dias pareçam cinzas, não importa o quanto você se sinta pequeno, o Deus que começou a boa obra vai completá-la. Essa promessa está em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ou seja, ele não começa o que não pretende terminar, e ele não deixa no meio aquilo que ama. O que você vive agora pode parecer um desvio, uma pausa, um silêncio que machuca, mas aos olhos de Deus pode ser justamente o ponto exato onde ele escreve a virada. Você não foi esquecido. Você está sendo preparado, e a preparação dói. Eu sei. É no escuro que as raízes crescem. É na cova que se revela o propósito. É no deserto que a voz de Deus ecoa mais forte. Você está nesse processo, mas não está só. E é por isso que agora eu quero orar com você. Senhor, diante de ti está esse coração cansado, esse filho que acha que ficou para trás. Tu conheces as dores, os silêncios, os pesos que ninguém mais vê. Tu viste cada lágrima escondida, cada oração não terminada, cada tentativa de recomeçar. Pai, renova hoje esse coração. Sopra teu espírito sobre essa alma que se sente esquecida. Toca nas feridas abertas, nas esperanças esmagadas, nas promessas que parecem distantes. Faz o teu plano se revelar com graça, Senhor. Mostra que ainda há caminho, que ainda há propósito, que ainda há tempo. Diz com tua voz suave e poderosa: eu ainda tenho planos para você. Levanta o que está caído, reacende a chama, restaura o que parecia perdido. E que esse coração, ao final dessa oração, sinta de novo que tu estás aqui. E que nunca foi tarde demais. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento seu coração queimou, se lágrimas vieram aos olhos, ou se você apenas sentiu que Deus estava te chamando pelo nome, então não ignore isso. Porque quando o céu fala, é para transformar. Hoje você foi lembrado de que ainda faz parte dos planos de Deus, que nem a pausa, nem a queda, nem o silêncio foram sinais de abandono. Pelo contrário, foram partes de um processo que o Pai usou para te amadurecer, te curar e te alinhar. E agora é hora de responder. Não com medo, não com pressa, mas com o coração. Se essa palavra tocou sua vida, eu te peço com sinceridade. Curta este vídeo, não apenas por engajamento, mas como um sinal, um marco no seu espírito de que algo novo começou aqui. Comente aqui embaixo o que essa mensagem fez com você. Escreva sua oração, seu recomeço, seu clamor. Eu quero orar com você. Compartilhe este vídeo com alguém que está no fundo do poço, alguém que talvez esteja a um passo de desistir. Seja canal de resgate. Se inscreva no canal, não por obrigação, mas porque juntos vamos trilhar essa jornada de fé, cura e propósito. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra que possa reacender a sua alma. Você não está sozinho. O céu ainda se move por você. O Deus que te formou no ventre ainda sussurra: eu sei os planos que tenho para ti. Essa promessa está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então vá em paz, mas vá com fé, com a certeza de que o autor da sua história ainda está escrevendo os próximos capítulos. E esses próximos capítulos serão os mais lindos.